Boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam bem. Vamos dar início aqui à nossa sessão, mas antes de começarmos exatamente pelos riscos, iria pedir a vossa atenção durante 2 ou 3 minutos para assistirmos a um vídeo promocional do IGOT, está bem? Portanto, eu vou partilhar convosco a apresentação. E, portanto, pedia-vos agora 2 ou 3 minutos de atenção. O IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, é uma faculdade da Universidade de Lisboa, a maior universidade portuguesa e a mais reconhecida internacionalmente. Somos a única escola em Portugal inteiramente dedicada ao ensino e à investigação no que diz a geografia e do ordenamento do território. Estamos na cidade universitária e temos salas modernas e bem equipadas, com ótimos recursos informáticos e serviços de apoio. Temos um excelente ambiente de aprendizagem e convívio, onde poderás passar alguns dos melhores anos da tua vida. A nossa faculdade tem 2 licenciaturas com elevadas taxas de empregabilidade: Geografia e Planeamento e Gestão do Território. A licenciatura em Geografia foca-se no mundo atual, nas suas dinâmicas, problemas e desafios, como o ambiente e desenvolvimento sustentável, as desigualdades territoriais e sociais e o crescimento acelerado e desequilibrado das cidades. A licenciatura em Planeamento e Gestão do Território foca-se nas relações entre a sociedade e o ambiente e nas problemáticas do ordenamento do território, conferindo competências em planeamento territorial e em sistemas de informação geográfica. Ambos os cursos asseguram várias dias de estudo e trabalho de campo em contacto com a natureza, Boa tarde. as cidades e as populações locais, visando o conhecimento e o diagnóstico e planeamento do território. Tem uma duração de 3 anos, articulando aulas teóricas e práticas e abrindo a possibilidade de continuação para cursos de mestrado e doutoramento. Ficamos à tua espera. Ok, muito obrigado por este tempo. E pronto, só um bocadinho. Deixa-me saber. Pronto. Peço desculpa. Houve aqui. O Pedro já está a partilhar. Acontece. Ok. Não faz mal. Sim, senhor. Ok, força, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. De certeza que Boa tarde. já receberam as boas-vindas da parte do IGOT, mas gostava de renovar esse voto de boas-vindas. Normalmente nós estaríamos neste momento com o IGOT bastante movimentado, com muitas pessoas a subir e a descer escadas e entrar nas salas de aulas. E este ano, as circunstâncias é um pouco diferente, mas acredito que vamos ter aqui também um espaço interessante de apresentação e de partilha e de tirar algumas dúvidas que vocês tenham sobre como é também o dia-a-dia no IGOT, o que é que faz um geógrafo e, no nosso caso em concreto, o que é que faz um geógrafo, uma geógrafa, em matéria de riscos. Esta apresentação é sobre os riscos. Eu faço parte de um grupo, o professor Sérgio também, que é a equipa de investigação RISCAM. Portanto, nós estamos dedicados à avaliação e gestão de riscos, sobretudo riscos naturais, mas também alguns ambientais, classificados assim, como os incêndios. E ao longo da apresentação vocês vão ter a oportunidade para verificar isso e colocar as dúvidas que tiverem. Ou a meio, ou no final, quando queiram, podem vir. Ora, este é o nosso site, o site do RISCAM, aqui no canto superior direito. Como disse, somos uma equipa de um pouco mais de 20 pessoas, sobretudo geógrafos, mas não só, porque os riscos têm uma componente de processos naturais, né, do âmbito da geografia física, mas também tem algo que é tão ou mais importante, que é a componente societal, a parte de exposição, parte da vulnerabilidade e a própria gestão do risco, que envolve pessoas, planos, recursos. Portanto, a nossa equipa é sobretudo composta por geógrafos, uns com uma vocação mais de estudos sociais da geografia humana,
outros com a vocação de estudos de geografia física, mas de qualquer modo o que nós fazemos é sempre a simbiose. Também temos uma pessoa de arquitetura, por exemplo, mas temos que fazer esta simbiose entre as esferas, porque é assim que conseguimos responder melhor às questões dos riscos. Ora, em Portugal, nós temos um panorama de riscos que está, a nível nacional, está descrito e está bem resumido nesta cartografia, neste mapa. Portanto, nós, não sei se conseguem ver o meu cursor. Eu penso que ele está... Ok. Portanto, sim, consegue-se ver. Consegue-se ver. Ok. Portanto, nós temos aqui um Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, chamado PNPOT. O IGOT já colaborou com o Estado na preparação do PNPOT também, na versão anterior. E há lá uma componente de riscos que tem esta cartografia. Não é? Podemos ver que temos a afetar o território continental e insular uma série de riscos. E até é quase complicado encontrar um ponto no território onde não haja riscos, não é? Se nós olharmos assim, temos sismicidade, temos cheias, temos incêndios florestais, temos movimentos de vertente, temos desertificação. Diria que o Alentejo... Pedia para verem os microfones, podem estar ligados. Eu já desliguei todos, mas eles ligam. Mas se for para participar, podem usar também a mão no ar, não é? E damos a palavra. Diria que até se calhar o Alentejo seria a nossa zona a nossa região mais segura, não é? Considerando este panorama. Claro que não podemos dizer isso, porque há sempre contextos locais que podem alterar muito esta realidade. Ora, gostávamos de passar aqui um vídeo que acaba por resumir muito bem o que é que está em jogo quando falamos de riscos. Penso que este não tem som, este não tem. Bem, não sei se todos repararam, vou passar outra vez. Nós estamos aqui a presenciar um cruzamento com veículos, com pessoas. De repente há ali um veículo que se atravessa, não é? Não respeita o semáforo e atravessa-se. Cria uma situação de risco muito elevada. Ora, o que é que são para nós, em termos de riscos, estes elementos? Temos veículos, temos pessoas, para nós são elementos expostos, são a exposição. Podem ser escolas, podem ser habitações, são elementos expostos. Que não são todos iguais, têm características diferentes. Podemos pensar que há veículos que têm sistemas de segurança mais avançados do que outros. Também as pessoas não são todas iguais. Algumas movem-se mais depressa, outras mais devagar. Outras têm mais percepção da realidade, estão mais atentas. Portanto, isso é a nossa vulnerabilidade. Temos elementos expostos, temos vulnerabilidade. E depois temos aquele condutor desvairado, que neste caso representa o nosso processo de perigo. Nós chamamos perigosidade, que tem associada uma determinada probabilidade. Poderíamos pensar qual é a probabilidade de um veículo não ter parado num semáforo. Podemos pensar isso, ou podemos pensar qual é a probabilidade de, em certa altura do ano, nos aparecer um tornado vindo do mar e que chega à costa, e nós estamos na praia descansados. Ou podemos pensar numa cheia, qual é a probabilidade de uma cheia, ou de um terremoto. Portanto, aquele veículo representa o nosso perigo. Mas há aqui um elemento que é importante também considerar quando falamos de riscos. Vimos exposição, vulnerabilidade, perigosidade, e há um quarto elemento que está representado por este sistema que nós aqui temos, estes códigos, o semáforo que tem luz vermelha, tem luz verde. Tudo isto, nós enquanto sociedade, também somos o elemento nas questões do risco. Nós temos a capacidade de nos organizarmos, de pensarmos procedimentos, pensarmos planos que nos vão ajudar a prevenir ou a conseguir lidar melhor quando acontece um processo de perigo assim de repente, ou previsivelmente. Porque aqui está, no canto inferior direito, a questão da probabilidade.
Há eventos que são mais prováveis, que têm uma maior probabilidade de ocorrência do que outros, com processos de magnitude também diferente. Não é? Neste caso, a probabilidade de não ter acontecido nada era muito baixa. Felizmente foi o que aconteceu. Não aconteceu nada, não é? Mas o mais provável era que tivesse havido um acidente. Aquele veículo tivesse chocado contra algum dos outros veículos. Portanto, nós, enquanto sociedade, temos essa capacidade. Digamos que é uma quarta dimensão das questões do risco. É a nossa capacidade de prevenirmos, de anteciparmos e de nos prepararmos e reagirmos perante os processos de perigo. Ora, então podemos concluir isto mesmo, a redução dos riscos começa pela identificação, por perceber os processos, perceber como eles funcionam, para depois podermos interagir. É o que nós fazemos muito no RISCAM e no IGOT, noutras áreas também. É compreender os processos para podermos aconselhar, podermos aconselhar câmaras municipais, entidades do Estado, proteção civil, sobre como é que devem agir para melhor reduzir o risco de acontecer desastres. Ora, a realidade, como vemos, é complexa, não é? Em muitas situações, nós temos a realidade de uma forma bastante, aparentemente, desorganizada. E uma parte do nosso trabalho também é pensar em modelos com que nós consigamos explicar aquilo que estamos a observar, esta realidade. Por vezes não é fácil, não é? Temos aqui os nossos elementos postos, que por vezes também são eles próprios processos de perigo, como por exemplo algum veículo, não é? Que não respeita as regras. E nós temos, como sociedade, tentamos organizar os processos em modelos, por vezes apenas para os poder explicar, mas por outras vezes também para conseguir dar-lhes uma resposta. Que é o que nós temos aqui representado, até um pouco caricaturado, que é a questão por exemplo, desta rotunda, que depois em si é composta por várias rotundas. Isto é a realidade, isto não é ficção, isto é mesmo assim, isto existe. E ficamos até na dúvida, será que estes modelos estão a dar boa resposta ao problema ou não estão a complicar ainda mais? Ok, isso é outra questão, não é? Portanto, a nossa intenção é compreender a realidade, tentar estruturá-la, tentar moldá-la de forma a que o nosso cotidiano consiga decorrer fluidamente, não é? Com poucos impactos. Outra questão que nós temos que ter sempre em conta são as consequências. As consequências têm muito a ver com o conhecimento de onde é que vamos ter o processo de perigo a ocorrer e com que incidência temporal. É o que nós temos aqui em baixo. O nosso trabalho também passa muito por fazer esta cartografia de onde é que é provável que aconteçam estes processos. E informar, não é? Aqui, obviamente, houve aqui alguma falha que não conseguiu informar as autoridades, ou então as autoridades também não quiseram saber, quiseram conviver com o risco. Por vezes fazemos isso, por vezes sabemos onde é que o risco poderá acontecer e aceitamos. Aceitamos porque o risco pode ser residual, pode ser pequeno, a consequência pode ser pequena, a frequência pode ser muito pequena também, e então aceitamos conviver com isso. É uma atitude que é muito perigosa, não é? Como nós podemos ver por esta ilustração, porque estão em causa vidas humanas, estão em causa muitos bens, muitas questões que é sempre preferível ter uma atitude preventiva perante elas. Queria-vos mostrar aqui um outro vídeo, que este também penso que não tem som. Observem o que é que está a acontecer. Portanto, temos um dia de sol, temos aqui uma linha de água, parece um barranco. Está a escoar ali alguma água, assim, mas pouca. Começa-se a ouvir um ruído.
E há ali um guia, há ali uma pessoa que vai ter um papel importante, que é este guia, tem esta Oh mãe, já vou! que está a coordenar aqui a passagem dos turistas. Ele está atento. Reparem que ele está atento. O que é que vai acontecer? Oi? De repente, diz a todos para recuarem e aparece aqui uma esquadra de sedimentos, não é? Uma esquadra de detritos, que teria a capacidade de matar facilmente aquelas pessoas. Okay? Tenhamos consciência disso. Portanto, aquele guia teve a capacidade de avaliar o processo de perigo e perceber as consequências. Ele percebeu que aquele processo estava a aproximar-se e não hesitou. E agiu imediatamente no sentido de salvaguardar a vida daquelas pessoas. Portanto, foi a sua experiência do terreno, foi a sua capacidade de antecipação que lhe permitiu isso. Senão as consequências teriam sido bastante graves. E reparem, está um dia de sol, está um dia soalheiro, parecia que não ia acontecer nada de especial. Mas não, nem sempre o que nós vemos reflete exatamente aquilo que está na iminência de poder acontecer. Ora, em Portugal, nós temos entidades que fazem o registro destes eventos que são desastres. Existe uma entidade a nível global que chama-se EMDAT, está ligada a uma universidade na Bélgica. E nós, em Portugal, podemos ver que, descontando já o registro das notícias, não é? E a comunicação social, que agora é mais interveniente do que era de antes, nas décadas anteriores, como podemos ver aqui, a verdade é que nós estamos a observar cada vez mais eventos que causam desastres. Isso tem não só a ver com o próprio processo de perigo, mas também com o facto de nós nos estarmos a expor mais a esse processo de perigo. Não é? Quando construímos à beira da praia, à beira da costa, à beira dos rios, em vertentes com um declive muito elevado, nós estamos a colocar-nos também em risco. Isso é o que aparece um pouco refletido nestas barras que estão aqui. Portanto, estes eventos a aumentar nas últimas décadas. Depois, aqui no canto superior direito, nós temos já em termos de mortalidade. Quais foram os eventos que causaram maior mortalidade em Portugal? Okay? Tirando o sismo de 1755, está muito longe, ainda não havia base de dados. Nós tivemos aqui uma cheia rápida, em 67. Eu não era nascido, mas os meus pais eram, eles lembram-se mais ou menos. Tivemos uma vaga de calor em 2003. A vaga de calor, tal como as ondas de frio, são processos que são silenciosos, são muito perigosos, porque nós não damos por eles e eles estão a ter consequências. Em termos de prejuízos materiais, temos então aqui os incêndios florestais. Depois nós havemos de atualizar aqui a década, entramos agora numa nova década e estamos à espera que os resultados também sejam atualizados para podermos juntar aqui uma nova barra para saber como é que estamos a evoluir em termos de mortalidade, em termos de prejuízos materiais destes eventos. Ora, e agora passar a falar com um pouco mais de detalhe de alguns destes perigos naturais. Vamos focar alguns de uma subtipologia, que são os geológicos e geomorfológicos, e climáticos e hidrológicos. Depois, mais à frente, vamos ainda aos tecnológicos. Ora, temos os sismos, como vocês sabem. Como vocês sabem, os sismos ocorrem sobretudo, têm os epicentros das áreas de contacto entre placas tectónicas, e depois há uma onda que se propaga, temos ondas horizontais, ondas verticais, que se propagam, que causam um conjunto de efeitos. Nós, em Portugal, vamos tendo sempre também sismos a acontecer. O que está aqui neste mapa à esquerda é um sismo muito recente, reparem na data, este sismo de 18 de março de 2021, ocorreu ali pela manhã, teve o epicentro a este de Loures, a uma profundidade de 13 km,
e uma magnitude de 3,4. Como é que ele foi sentido? Isso é-nos dado depois aqui por esta mancha azul, este azul clarinho, e nós podemos ler isso aqui em baixo, nesta tabela, que são as intensidades. Portanto, foi um sismo que foi fraco a moderado, felizmente, não é? Podia ter sido bastante mais grave, porque esta zona aqui é uma área onde aparecem vários sismos. Tivemos o sismo de Benavente, em 1909, salvo erro, que causou alguma mortalidade. Está aqui uma fotografia neste canto que representa alguns danos observados durante esse sismo de Benavente. E aqui, no canto superior direito, temos, reparem, todos os sismos verificados nos últimos 30 dias. Este é o tal do dia 18, mas reparem que vamos tendo sempre outros pequenos sismos. Portanto, a crosta está constantemente em movimento, em pequenos ou grandes movimentos, que depois nós podemos sentir ou não é? E ter consequências ou não. No contexto global, a nossa sismicidade pode ser considerada moderada. Nós não podemos comparar em termos de frequência, em termos de magnitude, a nossa sismicidade com sismicidades que se observa, por exemplo, naquela faixa chamada o Anel de Fogo, não é? que passa o Havaí, depois vai para a América, pela Califórnia, por ali abaixo, pelo Peru, pelo Chile, e por outro lado que vai para o Japão, para a Indonésia. Portanto, essas faixas do globo têm uma sismicidade muito mais elevada. Moderada. Vamos tendo sismos com grande magnitude, mas muito espaçados no tempo. Mesmo assim, desde que há instrumentos que registrem os sismos e desde que há também a noção histórica desses sismos, nós temos em Portugal 1.400 sismos com magnitude superior ou igual a 3, okay? E 92 com magnitude superior ou igual a 5. Portanto, estamos aqui próximo de uma área de contacto entre duas placas tectónicas, a placa euroasiática e a placa africana. Portanto, estamos sempre sujeitos a que haja alguma sismicidade. É daqueles eventos que, quando acontece, de facto, com elevada magnitude, tem muito impacto. Por isso, não devemos subvalorizá-lo. Esta é a nossa carta de isocistas. Temos intensidades máximas 9, 10 aqui no Algarve, mas como temos esta baixa frequência, não temos tanto a noção destas intensidades. Acabamos por ter poucos eventos, felizmente, que nos permitam também ter uma noção mais detalhada das intensidades. Ora, associados aos sismos, temos os maremotos. Podemos dizer tsunamis, mas maremoto é um termo mais português. Temos uma colega, que é a Ângela Santos, que também trabalha nesta temática, não só, mas tem trabalho muito bom desenvolvido neste tipo de risco. E ela desenvolveu a modelação do tal famoso sismo de Lisboa, não é? O terremoto de Lisboa, 1755. Isto é como se terá dissipado a onda, e a onda que no oceano acaba por ter uma pouca altura, não é? A altura por vezes de apenas meio metro de onda no oceano, mas quando se aproxima da costa, essa altura é bastante mais elevada e tem as consequências que nós sabemos. Portanto, isto é modelação numérica, não é a minha área de investigação, não vou avançar muito nesse campo, mas quem gostar, também tem aqui colegas que trabalham muito bem nesta temática. Do ponto de vista da proteção civil, reparem que o trabalho que foi realizado pela Ângela conseguiu-nos indicar que um sismo com aquela magnitude dava-nos apenas entre 16 a 17 minutos para nós nos prepararmos, antes da onda chegar, neste caso, aqui à zona do Algarve, não é? À Ponta de Sagres. A Lisboa temos um pouco mais de tempo, mas também não é muito mais. Por isso é importante também estarmos atentos aos sinais, se sentirmos, se virmos o mar a recuar, se ouvirmos um roar
que não é habitual. Admite lá as pessoas que não estou a conseguir, estou com um erro qualquer. Igualmente, também devemos informar as autoridades para esta eventualidade, para estarmos todos preparados. É aquela quarta dimensão do risco, não é? Que é a nossa própria capacidade também de nos prepararmos e de reagirmos. Ora, quem fala de sismos também fala de vulcões. Nós podemos ter sismos onde não há vulcanismo, mas, norma geral, onde há vulcanismo, também há sismicidade. E temos um bom historial no IGOT e no Centro de Estudos Geográficos, que eu não referi, está aqui no canto superior à esquerda, o nosso centro. O Centro de Estudos Geográficos também tem um bom historial de investigação em vulcanismo. E até muito importante também, não só fechado na geografia. A trabalhar, e nós temos projetos ainda atualmente, e o professor Sérgio tem projetos também que envolvem geólogos. Portanto, os geólogos trabalham muito o vulcanismo e nós na geografia estamos sempre muito de mãos dadas com a geologia. E tivemos geógrafos excelentes que trabalharam, por exemplo, esta erupção, 57-58, nos Açores, no Faial, e continuamos a trabalhar em conjunto. Passando para um outro processo, que são os movimentos de vertente, eu vou pôr aqui a passar também um vídeo que a mim pessoalmente me impressionou quando eu o vi a primeira vez. Agora vou-vos deixar ver também. Madonna Santissima! Via per favore, via! Filippo! Fuori! Incredibile, di drammatico. Madonna! È pazzesco! Incredibile! Depois estamos a ver este movimento de vertente, um deslizamento, parece quase um fluido, comportar-se quase que se comporta como fluido. E tem uma capacidade destrutiva fenomenal. Portanto, o que nós fazemos, e é o que faz também muito o professor Sérgio, é estudar onde é que é provável que aconteça este tipo de evento. Perceber quais são as condições, o declive, os solos, a geologia, o coberto, o que é mais importante na explicação do início e depois da expansão destes processos. E reparem, depois já cá temos os agentes de proteção civil também atentos, não é? A mandar evacuar as pessoas. Mas antes disso é preciso conhecer o processo de perigo em si. Ora, em Portugal nós vamos tendo sempre também deslizamentos, com vítimas mortais, infelizmente. Temos a colega Susana Pereira, que também trabalha nessa área, faz este zonamento, nós chamamos aqui suscetibilidade, quando é apenas a propensão espacial. Temos a colega Raquel Melo, que também trabalha um tipo específico, também trabalha movimentos, mas trabalhou muito as quadras. As quadras, aí está, são um movimento em que há um comportamento da massa movimentada quase como um fluido. Portanto, também tem uma capacidade destrutiva muito, muito significativa. Tivemos aqui um evento, também foi estudado pelo professor César, também está aqui uma cartografia feita por ele. É o nosso diretor do Centro de Estudos Geográficos. Este foi na CREL, isto foi em 2010, talvez muitos não se recordem muito bem, mas reparem na dimensão do processo, não é? Comparem a dimensão de um caminhão e das retroescavadoras com todo este material movimentado. Depois é preciso estudar as causas, porque é que isto aconteceu, e vale a pena estudar, porque reparem nos impactos que este movimento gerou, não é? A CREL esteve cortada durante meses. Como é que nós quantificamos este impacto? Certeza que foi um impacto enorme. Por isso, se nós conseguirmos perceber e evitar que isto aconteça, excelente. O ganho entre o custo da investigação e o ganho daquilo que se evitou
penso que teremos enorme vantagem em apostar neste tipo de estudos. Ora, temos aqui junto à costa também as pessoas incautas, muito entretidas a olhar para uma queda de, penso que seja um glaciar, ou seja, eu não se percebe, mas penso que são rochas. Ok, não morreu ninguém, não fiquem preocupados, mas para termos novamente atenção, o processo por vezes tem uma magnitude superior àquela com que nós estamos a contar. Há uma coisa chamada o turismo do desastre, não é muito aconselhável. Ora, a erosão costeira. Este é outro processo. Tivemos aqui um grupo de ativistas, eu vou passar também este vídeo, ativistas e cientistas. Quem conseguir ler o que está ali no final da sessão tem um prémio. Estou a brincar, não tem prémio nenhum, mas podem tentar ler. As bandeiras estão espaçadas de 1 metro, não é? E o tempo está a passar e as bandeiras vão sendo levadas pelo mar. Posso dizer que aqui passou pouco mais de 1 ano, penso que não chegou a 1 ano esta experiência. Portanto, a taxa de recuo da costa foi muito elevada, não é? E o que estava ali escrito era a submission, portanto, a nossa submissão está a acontecer a um ritmo muito elevado. A nossa submissão, eu diria, se calhar, o nosso alinhamento, a nossa indiferença, portanto, perante a realidade, não é? E aqui nós estamos claramente também a falar de alterações climáticas, de subida do nível do mar, que é um dos principais também agentes que leva à erosão costeira. E imaginem que temos uma casa, que temos algum bem junto à faixa costeira que está em risco, não é? Portanto, estes processos acontecem, são uma realidade em Portugal, já visível em vários troços da nossa costa, como, por exemplo, na zona do Ovar, do Furadouro, da Ericeira, da Costa da Caparica, quem não conhece, as tempestades e as realimentações que têm que ser feitas com muita frequência e quanto custa uma realimentação em areia também. Portanto, temos cartografia feita também por colegas do centro sobre as áreas mais suscetíveis a estes processos. Ora, as principais causas da erosão costeira. Uma delas é a falta de alimentação. Esta falta de alimentação tem a ver com a diminuição do fluxo de sedimentos também, que tem a ver com este mapazinho aqui à direita. O que é que ele nos representa? Ele representa-nos a localização de algumas barragens e a área das bacias que normalmente trariam sedimentos para o litoral e que, em virtude dessas barragens, não trazem esses sedimentos. Imaginem, portanto, toda esta área estaria sem as barragens a carregar sedimentos para a costa, que assim não faz, não é? Portanto, tudo isso acaba por ter um impacto. Obviamente que depois se junta também à nossa má intervenção de cortar as trocas naturais de sedimentos entre a praia e os sistemas interiores, de duna e de pinhal. Portanto, ao construirmos, estamos a quebrar essas trocas que são esse balanço sedimentar que é natural. Portanto, tudo isso acaba por ter depois reflexos ou no próprio local ou um pouco mais noutras áreas. No caso português, acaba por ser para sul, porque nós temos uma deriva litoral que se faz normalmente de norte para sul. Temos, naturalmente, a subida do nível do mar, em consequência não só da fusão das calotes polares, mas do próprio processo também de expansão térmica dos oceanos. Portanto, o oceano, como grande massa, quando aquece, expande. E isso acaba por ter tanto ou mais importância do que a própria fusão dos gelos e das calotes polares. Ora, passando para outro tipo de eventos, temos os eventos meteorológicos extremos.
Vamos falar de ventos fortes. Temos aqui uma ponte, um caminhão a atravessar uma ponte. Já está um caminhão tombado. Portanto, ou não consideramos devidamente o risco, ou não atuamos preventivamente, no sentido de cortar a ponte. E quem vive aqui ao redor de Lisboa conhece como, por vezes, o trânsito na ponte sobre o Tejo fica cortado à circulação, pelo menos de motociclos ou também de caminhões, em virtude do perigo que são as rajadas de vento. Temos depois os furacões, as tempestades, que também vão começando a assomar com maior frequência o nosso território. Temos as tais ondas de calor e vagas de frio, que eu disse no início, causam muita mortalidade e são processos muitas vezes também silenciosos. Posso fazer uma pergunta, se faz favor? Nós temos alguma dificuldade em atuar, porque em relação ao tsunami eu posso fugir para uma área elevada e fico a salvo do tsunami. Mas quando acontece uma onda de calor ou uma vaga de frio, como é que eu me vou proteger? Não é fácil. Temos que aí atuar ao nível das habitações, no acompanhamento das populações mais vulneráveis, populações idosas. É esse nível que nós temos que atuar. Também ao nível das chamadas exposição e vulnerabilidade. Depois temos as precipitações intensas, que causam também cheias rápidas. Neste caso, também temos pessoas que trabalham, temos a Teresa Vaz, estou-me a lembrar dela, trabalham na relação entre estes limiares de precipitação. Portanto, o que está aqui representado à esquerda é a capacidade de uma determinada circulação atmosférica de causar a precipitação intensa. E depois associamos esses limiares de precipitação à ocorrência de deslizamentos. Portanto, conseguimos perceber, a partir de um certo limiar, de um conjunto de dias de precipitação, se isso poderá causar alguns movimentos de vertente ou não. Para além, obviamente, das cheias. Nós temos cheias rápidas, cheias lentas. Reparem como é diferente, não é? O contexto de uma cheia rápida, aqui em cima, e o contexto de uma cheia lenta. Que as pessoas, até se estiverem bem preparadas, bem informadas, conseguem até conviver de modo algo descontraído com essa cheia. Não que não tenha impactos, os impactos estão lá. Mas a nossa forma de reagir é completamente diferente. Isso depende do conhecimento. Temos as grandes cheias do Tejo. O Mondego é um pouco misto, responde rapidamente, mas também tem cheias progressivas. Temos este vídeo que representa o que aconteceu na Madeira, em que morreram também muitas pessoas. Portanto, as cheias rápidas que afetam sobretudo as pequenas bacias hidrográficas. E temos ainda as cheias resultantes da ruptura de barragens. Em Portugal, felizmente, ainda não temos estas situações. Os outros países já passaram por isso. E agora queria entrar um pouco nos riscos tecnológicos. Devo dizer que não é daqueles a que nós dediquemos maior atenção, mas também acabamos por fazer. Por vezes trabalhamos para entidades governamentais e damos resposta também na identificação e no impacto potencial deste tipo de perigos. Ora, em Portugal nós temos instalações que estão sobretudo associadas a instalações da indústria petroquímica, de refinarias, outras indústrias químicas, e depois temos a questão do transporte. Apesar de não termos a instalação em si no território, temos a questão do oleoduto ou do gasoduto que faz esse transporte. Também é um elemento a ter em conta. Temos aqui representado um processo que, apesar de não estarmos diretamente afetados por uma explosão, por exemplo, num depósito, como é o caso aqui no vídeo, nós podemos ser afetados indiretamente. The intense heat turns the water into steam. That in turn
heats the oil even more rapidly. Estamos a tentar apagar. If the temperature exceeds 400 degrees Celsius, the tank will explode. When the critical temperature is reached, a huge blast of heat spreads out. The explosive fire radiates heat so intense that people more than 200 meters away suffer third-degree burns. Breathless bystanders who escape the searing heat Só are pela onda de certain there must calor be que se serious libertou injuries. no momento da explosão. E, novamente, não estávamos próximos da fonte de perigo em si, mas Even the podemos vir cameraman a gives up sofrer his essas lockdown tripod consequências. shot and runs. The wave of heat and scalding steam singes people in seconds, sending them running for their lives. Although 22 people suffered second and third degree burns, no lives were lost. Mas temos perigos ambientais, sobretudo a questão da desertificação, dos incêndios florestais, a erosão hídrica dos solos. Portanto, são tudo processos que também a que estamos muito sujeitos em Portugal. A erosão hídrica dos solos, a poluição ambiental. Portanto, são processos que também, quando acontecem, são muito difíceis de reverter. Temos que ter esta noção. Uma desertificação, uma perda de solos, para conseguir reverter estes processos demora-se décadas ou séculos. Portanto, um solo a formar-se demora muito, muito tempo. E não são as barragens que os resolvem. As barragens dão-nos disponibilidade hídrica, mas uma vez perdido um solo, não é por termos água próximo que isso vai resolver o problema da perda de solo. Não é? Portanto, às vezes parece que resolvemos tudo com barragens, mas elas são muito importantes, mas não resolvem tudo. Depois temos o drama dos incêndios, que vocês conhecem bem. Trabalhamos muito e bem na área dos incêndios, não só do ponto de vista da perigosidade, mas também dos fatores sociais que condicionam os incêndios em Portugal. E, já em jeito de conclusão, como eu disse, nós trabalhamos muito também com entidades estatais. Neste caso, fizemos um plano, fazemos regularmente planos para a área metropolitana de Lisboa, ou para alguns dos seus municípios, para a região de Lisboa e Val do Tejo, para o Alentejo também. Trabalhamos muito com estas entidades, que é fundamental, porque temos um know-how como geógrafos e devemos partilhar esse know-how com quem tem depois também a capacidade de decidir sobre o território e sobre a segurança das pessoas. Portanto, com conclusões, temos um litoral ocidental e meridional exposto ao maior número de perigos, o interior exposto a movimentos de vertente e ao perigo de ruptura de barragens. Temos Lisboa e Val do Tejo, o Algarve, como também regiões mais expostas a perigos naturais e tecnológicos. E o Alentejo, como eu dizia, sendo porventura a região mais segura do país. Terminava com um videozinho, vou-vos deixar ver um pouco, depois comento. Ora, que conclusão que nós podemos tirar deste vídeo? Podemos discuti-lo também um pouco a seguir, mas, sobretudo na minha perspectiva, é que nós,
quando a própria natureza tem sistemas de autorregulação, e nós sabemos isso perfeitamente na questão climática. Quando nós, seres humanos, não conseguimos compreender esses sistemas de autorregulação, que era representado por aquele monstro de pedra a segurar aquele bloco, quando nós não compreendemos esses mecanismos de autorregulação e, pelo contrário, ainda tentamos atuar contra eles, portanto, a própria natureza depois poderá ser para nós um fator de risco bastante grave, não é? Portanto, mais uma vez, a necessidade de nós compreendermos o que está ao nosso redor, para podermos também contribuir para esses próprios mecanismos de autorregulação da natureza. E, portanto, em resumo, estar preparado deve significar diminuir a nossa exposição aos diferentes perigos, saber como agir no caso da sua ocorrência, e isto que nós por vezes encontramos nos parques, nos jardins, que é você está por vossa conta e risco naquilo que fizer. Eu acho que nós em sociedade não devemos ter esta atitude, não é? De brincar por nossa própria conta e risco. Portanto, devemos agir no sentido de auxiliar a natureza, auxiliarmos a nós próprios, a estarmos mais salvaguardados daquilo que são eventualmente processos de perigo. E pronto, terminava aqui. Agora penso que estamos agora abertos a algumas questões. Eu também tenho que dizer que vou ter que sair daqui a pouco, vou dar uma aula, agora às 4 horas, mas está cá o meu colega também, o professor Sérgio, que poderá também tirar alguma dúvida que porventura também vocês queiram colocar. Eu penso que seria isso, não é, Maria João? Sim, é isso, Pedro. Tem alguma questão? Havia aí um menino que tinha uma questão, não quer colocar agora? Já podem ativar o vosso som. Afinal, não. Ninguém, nenhuma perguntinha, nada. Está tudo com vergonha, professora. Também me parece. Faz lá a pergunta então, Tiago. Penso que não. Agradeço ao professor a apresentação. E se nenhum aluno tem alguma dúvida é porque ele foi bastante claro. Pois. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode fazer a pergunta. Antes da construção das autoestradas, não passam por um processo de verificar se pode existir ou não um deslizamento de terras? É uma república popular, segundo eles dizem, mas não é uma democracia. Sérgio, não sei se queres mais a tua área, se calhar. Sim, posso. Eu estou a ouvir um som em... Há aí alguém que tem o micro ligado e que está... Não sei, pronto. Obrigada. Obrigado. Pois é uma questão interessante, não é? Geralmente, eu também não sou, a minha área não é a construção de autoestradas, não é? Não estou ligado a essa área propriamente dita, mas estamos ligados à avaliação da suscetibilidade, não é? E, portanto, aquilo que nós estamos em querer é que essas questões são calculadas quando é definido, quer o trajeto da autoestrada, quer a própria geometria dos taludes que servem essa mesma autoestrada. O que acontece provavelmente é que algumas condições não são ou não foram previstas em sede de projeto e depois acontecem situações semelhantes à que aconteceu na CREL em 2010, não é? E que também já tinha acontecido antes, em 96, e, portanto, digamos assim, são aspectos que, não querendo estar agora a discutir aqui as questões de projeto da construção da autoestrada, porque não sei exatamente o que é que estava definido na base, mas há situações que digamos assim, que foram
não estavam previstas quando da construção, não é? Quando da definição do projeto, quando, por exemplo, da definição dos taludes que servem à autoestrada e que depois vêm-se a verificar que até podem, ou melhor, nesses sítios vão ocorrer instabilidades que não estavam previstas, basicamente. Em alguns sítios, o próprio traçado, ou na altura em que foi definido o traçado, pode não ter sido calculado exatamente a localização mais segura, por várias razões. Algumas delas podem estar só relacionadas com a ausência de estudos, não é? Portanto, há muitos fatores que contribuem para isso, mas supostamente o que é expectável é que não venham a ocorrer danos significativos por este tipo de processos com investimentos tão avultados. Não sei se... Pronto, não é fácil responder à questão, naturalmente, como nós estamos envolvidos no projeto de construção destas vias, portanto é mais difícil. Ok. Posso colocar uma questão? Sim. Este ano a minha turma do 11º D, que está aqui a assistir, estão a desenvolver 2 projetos. Um é o risco de cheia em Cascais e o outro é o risco de instabilidade vertente também em Cascais. E convidámos a investigadora, a Susana Pereira, e fez a apresentação, portanto, dos 2 mapas de risco, quer de cheia, quer de instabilidade vertente, em todos os municípios do nosso país. E era uma questão que eu fiquei, que não lhe fiz na altura e talvez vocês saibam me responder. Eu gostava de saber se todos os municípios têm conhecimento deste estudo do RISCA no âmbito portanto, destes dois riscos, de cheia e de instabilidade vertente. As câmaras têm conhecimento? É esta a minha pergunta. Sim, algumas câmaras têm conhecimento, porque trabalhamos diretamente. É mais fácil quando trabalhamos diretamente, por exemplo, num processo de avaliação da Reserva Ecológica Nacional, que fazemos bastante também, e aí há um trabalho muito concreto, porque por vezes avaliar o risco de cheia recorre-se de vários métodos. Há alguns métodos que são muito pormenorizados, muito detalhados, modelação hidrológica e hidráulica, e aí nós conseguimos dizer com muita clareza onde é que temos perigosidade e onde é que não temos. Noutros casos, nós aplicamos, como fizemos também, calculamos índices de risco. Aí trabalhamos esses índices de risco numa escala menor, digamos que com menor detalhe. Consideramos variáveis locais do terreno, mas elas acabam por ser depois compostas e expressas num índice de risco. Aí corremos sempre o risco de avaliar todo o município do mesmo modo, não é? E sabendo que há áreas no município que são mais suscetíveis, mais perigosas do que outras. Portanto, eu diria que num projeto em concreto em que estivemos envolvidos, e esse em que esteve a professora Susana Pereira, nós tivemos como parceiro a Direção-Geral do Território e que nos fazia também a ponte, e nós interagimos com alguns municípios e fizemos o workshop no sentido de também passar a informação daquilo que produzimos. Quando falamos de estudos muito concretos, aí nós não temos estudos de modelação, por exemplo, em que eu trabalho mais, a modelação hidrológica e hidráulica para cheias, nós não temos esses estudos para o país todo, naturalmente, que são estudos muito morosos e muito de elevado custo também. Mas onde temos, tenho a certeza que assim, as câmaras aí têm conhecimento desses trabalhos. Agora, quando falamos assim de índices de risco, que são um pouco mais abstratos, as câmaras imagino que tenham conhecimento, porque nós tivemos participação elevada no workshop que fizemos, no caso deste projeto a que estou a referir, que era o Forland. Imagino que sim, que os municípios tenham conhecimento. Agora, a forma de utilização, temos que ter a noção que ela está condicionada ao detalhe que está subjacente à avaliação. Portanto, no caso da Ribeira das Vinhas,
da Ribeira das Vinhas, das Vinhas e de Bicessa, que tem maior vulnerabilidade de risco de cheia. A Cascais, pode ser que os nossos alunos tiverem, se a turma tiver a oportunidade de apresentar o trabalho que nós propomos ao município, possam dar a conhecer, portanto, Cascais, a maior vulnerabilidade é a nível social, a vulnerabilidade social, e portanto pode ser que eles sejam eles a dar essa indicação ao município relativamente a esse risco. Vamos ver. A Câmara de Cascais estava muito ativa na participação do projeto que nós propomos, criou um projeto também paralelo, mas isso foi só 2 anos, este ano já não está a ajudar-nos, já não está a colaborar, pronto, e pode ser que a turma consiga apresentar o projeto e que pelo menos dê a conhecer esse estudo da Susana Pereira relativamente ao risco de cheia. Obrigada. Posso colocar uma questão? Posso? Pode. Posso. É o seguinte, quando já tem exemplos de, por exemplo, tem um município onde de facto o índice de risco é muito elevado, e tem exemplos concretos de que, apesar de ser elevado, houve construção. Consegue ter essa correlação? Está a perguntar ao professor Pedro. Apesar de haver conhecimento do risco é elevado. Porque hoje em dia as câmaras já podem ter esse conhecimento. E ao ter este conhecimento do índice elevado de risco, se existe construção, mesmo assim sabendo que o risco é elevado. Tem exemplos disso concretos? No caso das cheias, tem havido boas práticas. No caso das cheias, eu acho que é um bom exemplo com que nós temos em vigor. No fundo é se eles respeitam a carta de riscos, ao fim e ao cabo. Sim, a ideia que eu tenho. Se o município, no modo geral, respeita a carta de riscos, ou o índice de riscos, sim, que é feito por... Temos que ter noção também que os primeiros PDMs são dos anos 90. Passaram 20 anos, mais ou menos, mas sim, de um modo geral, há a noção de que também conjuga-se com isso o facto do boom imobiliário já ter cessado, não é? Eu moro numa freguesia que teve um grande boom imobiliário, que é Algueirão Meio Martins, e que também cessou por virtude do próprio mercado imobiliário. Mas no que diz respeito às áreas de risco, no caso das cheias, tenho a noção que sim, que os instrumentos que surgiram, que vieram contribuir bastante para parar, para suster a construção em áreas de risco. Sim. Naturalmente que há outras construções que já estavam em áreas de risco, foram aprovadas anteriormente, e aí temos que conviver ou decidir que é inaceitável e retirar, não é? Mas sim, acho que os PDMs têm tido uma ação benéfica, assim, nas matérias de risco. Eu, se calhar, tenho que me retirar. Não sei se, Sérgio, se continuavas a... Sim, posso continuar, se houver alguma questão. Sim. Eu tenho aula às 4 horas, tenho que sair e entrar imediatamente numa aula de mestrado. Ok, obrigada, Pedro. Obrigado a todos pela participação. Obrigada.